Quando eu era criança, eu era muito magrinha, mas magra era um palito. E minha mãe, com pena de mim, não me deixava ir para a escola. Então eu comecei a escola tarde. Eu fui para a escola aos 7 anos de idade, completamente zerada. Enquanto os outros alunos, colegas já estavam mais ou menos alfabetizados, eu não tinha alfabetização nenhuma. E aí ela, para compensar, ela me botou num colégio particular. Colégios particulares aqui em São Luís são aquelas pessoas que você contrata para serem professoras ali por mais horas. E essa professora, achando que eu era muito burra, me deu um texto que eu me lembro muito bem, que falava sobre caranguejos. É claro que eu não ia ler aquele texto nunca, porque aquele texto não me dizia nada. Ele não me fazia pertencer ao mundo, né? E aí eu comecei a fugir da escola, pegava o meu irmão mais novo e ia jogar futebol. Porque eu fui criada no meio de 7 irmãos homens. E isso me levou a ter uma educação mais para o masculino do que para o feminino. Eu não brinquei de bonecas, eu brincava de papagaio, eu ia jogar futebol, essas coisas assim que eu fazia. Só que eu nunca aprendi na escola a ler. Como é que eu aprendi a ler? Eu tinha um irmão que era uma verdadeira paranoia com revistas de gibi, umas gibis grandes que ele tinha. E eu gostava de olhar o gibi. Um dia, quase que por milagre, eu aprendi a ler. Eu comecei a entender o que estava ali. Não foi o método do Paulo Freire, né, de reconhecimento do mundo, foi quase como um milagre, eu digo que foi um milagre. E a partir daí, e tinha uma outra coisa que foi assim, uma superação. Quando ela me botou na escola, que eu não sabia nem ler nem escrever, na minha escola tinha uma história de alunos fracos e alunos fortes. É claro que eu fui para dos fracos. E eu era considerada a pior aluna da turma porque eu não sabia ler. E aí, de repente, eu comecei a ler. Do nada, me veio assim uma luz. Foi quase assim uma luz que me chegou assim, disse, está aqui, é tua, esse mundo é teu. E aí, quando eu comecei a ler, eu queria ler de tudo. Até hoje eu sou assim. Se eu pego uma revista, eu vou ler da capa contra a capa, né? Então, eu comecei a ter um gosto pela leitura que me veio no momento que eu descobri este novo mundo, que foi esse mundo do conhecimento. E aí, quando eu fui fazer o ginásio, que era ainda hoje o ensino médio, eu lembro bem que quando os colegas iam para o recreio, eu ficava na biblioteca devorando literalmente toda a literatura mundial, os irmãos Grimm, que era folclore, né? Conheço a literatura toda de folclore mundial e depois passei para brasileira e para maranhense. E isso foi naturalmente, nunca ninguém me disse que eu tinha que fazer isso, nunca nenhum professor me estimulou. Eu nunca tive nenhuma feira de ciência, porque isso não era da nossa época. Eu estudava num colégio público municipal, nunca tive bolsa de estudo, nunca tive oportunidade. Embora até minha mãe fosse comadre de um político, eu nunca quis. Eu sempre disse, não, eu vou pela pública mesmo, que eu chego lá um dia. Sempre fui muito tinhosa, mas no bom sentido. E depois que eu comecei a ler e comecei a ter esse gosto pela leitura, é que me veio, então, a capacidade, a vontade de descobrir o mundo. Só para ter uma ideia, eu lia, e ainda leio hoje, livros de história e geografia, não como livro de história e de geografia, mas como histórias do mundo, lugares que eu queria conhecer. Então isso me ajudou muito a sobreviver e a perceber a ciência não como alguma coisa dura. O conhecimento, não só a ciência, mas o conhecimento não como uma coisa dura que você tem que ler para uma prova, mas como alguma coisa prazerosa. Eu me lembro que tinha uma rede velha lá em casa, que eu me deitava nessa rede e literalmente eu lia um livro de história todinho numa tarde. Era assim que era, quando eu estudava. Porque eu era simplesmente tarada pela leitura. Mas não era a leitura em si. Assim como era louca pelo português, a língua. Não era a leitura em si, não era o conhecimento puro e simples, como se tenta passar hoje, sistemático. Mas era um prazer. Tinha que ter o prazer. Então eu dormia, acordava, aí eu lia, eu queria ser uma heroína, eu queria ser uma rainha, e tudo aqueles desejos que a gente tem como criança, e dizia assim, um dia eu quero ir nesses lugares, um dia eu quero pensar nesse momento, nessa reflexão, um dia eu quero, mas porque eu não tive essa orientação. Bom, aí eu fiz então, e continuando a sair, também fui brincante, de Bumba Meu Boi durante 16 anos, num boi aqui famoso de São Luís, brinquei muito tempo em pastor, saí em procissão de Nossa Senhora, fui bailarina, fiz teatro, tudo um pouco levada pela minha mãe, né? A gente diz aqui em São Luís que nós somos assanhadas, né? Então ela era assanhada e me levava junto. Meu pai dizia que eu ia me transformar numa prostituta um dia, porque eu era muito assanhada, ainda sou.
Mas era um bom assanhamento, porque, na verdade, ela acabou me levando a descobrir o conhecimento de uma forma muito prazerosa, deliciosa, né? E até hoje eu não consigo ficar num lugar onde eu não tenha prazer. Quando eu começo a me sentir acuada, ou não dá para mim, eu vou para casa. Eu volto para minha insignificância existencial. Então, assim, foi uma descoberta aos poucos, gradual, lenta, mas muito gostosa, muito prazerosa.